Olá, galera! Hoje, quinta-feira, dia 28/8/2025, vamos falar agora dos jogadores do Corinthians que foram contratados, que são menos mencionados pelo Fabinho Soldado, Dorival Júnior, diretoria do Corinthians e o atual presidente do Corinthians, que é o Osmar Stabile, tá? O Hector José Hernandes Marreiro, que atua como centroavante e atualmente joga no Corinthians, porém desde 2025, com a chegada do Dorival Júnior, ele não foi relacionado para jogar no Corinthians profissional. Vale lembrar, gente, que o contrato do jogador Hector José Hernandes é até o dia 31/12/2026, tá? E ele não está nos planos do Dorival Júnior nesse Campeonato Brasileiro, Série A 2025, Copa do Brasil 2025, porém, o Hector José Hernandes ajudou muito o Corinthians ainda no comando do Ramon Dias em 2024. Com a saída do Ramon Dias, ele ficou esquecido, bem dizer, pela diretoria do Corinthians. Augusto Melo ainda, que estava ainda como presidente do Corinthians. E tem outro jogador também, que é o Hugo Ferreira de Faria. Hugo Ferreira de Faria, que ele é centroavante. Ele foi contratado, gente, ele foi contratado em janeiro de 2024. A desculpa agora da diretoria do Corinthians é que ele está lesionado ainda porque fez uma cirurgia inguinal, tá? Nada justifica essas ausências aí desses dois jogadores do Corinthians que tem contrato aí no Corinthians ainda. O Hector José Hernandes se manifestou aí no site de futebol, tá? No GE, em outros sites da Rede Record, falando que o Corinthians ainda não deu nenhuma justificativa, a diretoria do Corinthians ainda não deu nenhuma justificativa dessa falta de consideração da parte da diretoria do Corinthians. E ele falou também que tem pena de ver a situação hoje do Corinthians profissional, tá? Do masculino. E ele falou assim, quando ele estiver liberado para falar, ele vai falar o que realmente aconteceu. Porque no Corinthians, gente, tudo fica escondido. Porém, nós, fiéis torcedores do Corinthians, nós descobrimos, tá? Cedo ou tarde, a sede de justiça acontece, tá? Eu ia falar sede de justiça porque eu estou com muita sede de justiça, tá? Me referindo também aos presidentes antigos do Corinthians, ladrões, corruptos, ficha suja, que estão ainda aí infiltrados no Corinthians aí, que são farinha do mesmo saco, tá? E tem também um ligamento aí com o Lula, tá? Que o Lula se diz ser torcedor do Corinthians, o Alexandre de Moraes. Vale lembrar que democracia corintiana e o direito de voto sempre, tá? Democracia corintiana e o direito de voto nunca pode ser negada no Corinthians, que é o clube mais brasileiro democrático desse país chamado Brasil e do mundo, tá? E do mundo inteiro, tá? Porque, ó, já estou aqui já com as minhas reações, tá? Então, o Hector José Hernandes está aí, afastado do Corinthians. Ele não está lesionado, está com 29 anos, está em perfeitas condições de jogar pelo Corinthians. Porém, o Dorival Júnior, cabeça dura, se recusa a relacionar o Hector José Hernandes para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, Série A 2025 e da Copa do Brasil 2025. Acho isso lamentável. Eu tinha deixado algumas manifestações nas minhas postagens do meu canal, da qual eu tinha gravado um vídeo shorts, que não ia postar mais nada de postagem, tá? Só ia gravar vídeo shorts ou vídeo longos. E o Corinthians profissional tá ciente que se o Hector José Hernandes processar o Corinthians, ele vai estar no direito dele, tá? Porque se mandar o Hector José Hernandes embora, tem que pagar
as dívidas que deve aí para o Hector José Hernandes, tá? Porque contrato é contrato. Se você contrata um jogador e não paga os direitos dele, direitos de imagens, direitos de contratações e etc., é processo na certa, gente. E quem se ferra e quem se lasca é o Corinthians, que sempre é a vítima também. E esses jogadores que foram contratados em 2024 pela gestão ainda do Augusto Melo, diretoria do Corinthians, Fabinho Soldado estava ciente disso, tá? O Hector José Hernandes chegou no Corinthians no mês de agosto de 2024. Ele está sendo liberado para negociar sua saída neste ano de 2025. Porém, o Corinthians ainda não se justificou, ainda não entrou em contato com o Hector José Hernandes. Tenta justificar que o jogador se recusa a sair do Corinthians. Ele quer saber, o Hector José Hernandes, se ele saindo do Corinthians, se ele vai ser pago devidamente, tá? Os direitos dele tem que ser pago. Porque se não pagar, vai ser processado. Vai processar o Corinthians, tá? Aí muitos fiéis torcedores não entendem o lado do jogador, que foi completamente esquecido. Gente, eu vejo os dois lados da moeda, tá? Sobre o Hector José Hernandes, tem 29 anos, ainda tá jovem, não tá sendo aproveitado, por quê? Porque o Dorival Júnior não quer, tá? O Ramon Dias soube aproveitar muitos jogadores aí, da qual ele indicou, foi indicação do Ramon Dias e da comissão técnica do Ramon Dias, o Hector José Hernandes, para ser centroavante do Corinthians, e o Hugo Ferreira também foi indicação também do Ramon Dias. Ele chegou no Corinthians em janeiro de 2024. Tem 27 anos, o aniversário dele de 28 anos vai ser amanhã, dia 29 de agosto, do Hugo Ferreira de Faria, tá? Hugo Ferreira de Faria. E o contrato dele também, gente, vence no dia 31/12 de 2026. O Hector José Hernandes também, o contrato dele vence também dia 31/12 de 2026. Agora vamos falar, né, chutar o balde aqui. Porque a gestão do Corinthians profissional é completamente desligada, né, dos contratos dos jogadores. Aí contrata de qualquer jeito, quer liberar o jogador de qualquer jeito, depois não quer pagar as despesas, ou as despesas do jogador, os direitos do jogador. Porque o Memphis Depay quer sair do Corinthians, porque ele viu que é tudo bagunçado. Aí ele tá esperando terminar essa temporada de 2025 para sair do Corinthians. Porém, se ele sair antes, o Corinthians vai ter que pagar a multa aí também, né? Do contrato, dos direitos autorais, que todos os jogadores têm esse direito. Gente, nós estamos felizes com o resultado do Corinthians profissional pela Copa do Brasil? Mais ou menos, né? Estamos felizes pelo resultado do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025? Mais ou menos, porque o Corinthians está nessa balança, tá? Só desce e sobe. Sobe e desce. Sempre tem essas pessoas aí que não vê os dois lados da moeda. Porque o Corinthians está lutando e brigando para não cair no Campeonato Brasileiro Série A 2025. Porque o Ramon Dias tirou o Corinthians da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro Série A 2024. E ainda conquistou 31 vezes títulos do Corinthians pelo Campeonato Paulista, tá? Por isso que eu falo, os jogadores do Corinthians, quando forem assinar contratos pelo Corinthians ou em outros clubes, veja como está a situação do clube, tá? Atualmente. Porque essa situação do Corinthians não vem só de hoje, vem há anos, tá? Se a gente for juntar tudo na balança, dá bilhões de histórias e etc e tal. E outra coisa, o nível do Corinthians está chegando dia 1º de setembro. Dia 1º de setembro vai ser segunda-feira, tá? Dia 31 de agosto, que é domingo, o Corinthians pega o Palmeiras na Neoquímica Arena. Vai ter que ganhar de goleada, tá? Contra o Palmeiras, para já comemorar esse nível já, né? Com a cabeça mais aliviada, né? E outra coisa, gente, ontem teve ali aqueles atos de violência contra o Hugo Souza, né?
Um torcedor que faz isso não é digno de ser chamado de torcedor, né? Que partiu para cima do Hugo Souza, o torcedor do Atlético Paranaense, né? Aí quis justificar que estava cabeça quente, que estava vendo o seu time perder por 1-0. O jogo de volta vai ser na próxima quarta, dia 10/9/2025. Corinthians e Atlético Paranaense. O Corinthians está com mais vontade de ir para a semifinal aí, ou pegar o Vasco ou o Botafogo ou outro clube aí para se enfrentar aí na semifinal e para ir para a final aí contra o rival, tá? Meu ponto de vista. Então nós vamos chutar o balde, tá, gente? Hector José Hernandes Marreiro está ainda esperando essa resposta, tá? E ele não tá lesionado. Já o Hugo Ferreira de Faria, 27 anos, também o Corinthians tenta justificar que ele ainda tá lesionado. Que lesão é essa? Essa cirurgia já não foi feita, né? Por que ficar segurando muito o jogador? Por que contrata o jogador para ele ficar parado como banco de reserva? O Hector José Hernandes ajudou também o Corinthians na hora que ele mais precisou. O Hugo Ferreira de Faria também ajudou o Corinthians na hora que o Corinthians mais precisou também, tá? Ao contrário do traidor Carlos Miguel, que agora está no Palmeiras. Talvez ele vai ser escalado aí para ficar no gol, né? Contra o Corinthians. Ou só depois, né? Depois, quase no finalzinho de 2025 para 2026, enfim. Então, nós vamos chutar o balde sim, tá, gente? Vamos chutar o balde sim, tá? Vamos chutar o balde, vamos colocar pressão, cobrança, porém, não pode deixar o jogador ausente por muitos meses parado no banco de reserva. Se não quer o jogador, por que contratou? O mal da gestão do Corinthians é contratar jogadores e não aproveitar o jogador. Aí depois colocar a culpa em quem? No jogador, sem ele ter culpa. Aí eu fico refletindo, então o traidor Carlos Miguel tem razão. Ele não tem razão porque ele traiu o Corinthians, tá? Porque o Corinthians queria renovar o contrato dele e ele não quis. Arrumou 1000 pretextos, argumentos, aí deu um chute na bunda do Corinthians, traiu o Corinthians pelas costas e ainda quer justificar que saiu do Corinthians porque foi isso e aquilo e etc e tal. Nada justifica essa traição também, tá? Traidor Carlos Miguel. Então, esse vídeo longo vai ficar aqui registrado. Vou postar aqui nesse meu canal identificador Morena 6647 e no meu canal também, no Cicleide Monteiro da Silva 28586, que é o identificador também, tá, gente? Então, é vídeo longo, tá? Vamos chutar o balde, sim, com certeza. Vou deixar aqui um título bem chamativo, tá? E ainda vou marcar o Corinthians TV, que é o Corinthians, tá? Mencionar o Corinthians. Então, porque o jogador, ele está na razão dele de reivindicar. O Hector José Hernandes está reivindicando, tá? O Hugo Ferreira de Faria ainda está na dele, não está se justificando, não está se reivindicando, porém, aí tem coisa, tá? A gente vai descobrir ainda muitas coisas de podridão aí dentro do Corinthians, tá? Na gestão do Corinthians. O Corinthians, gente, não é culpado, ele é sempre a vítima, já deixei isso bem claro. O Corinthians repudia atos de violência, seja ela qual for, não respeita as minas. Quando a gente fala o Corinthians repudia atos de violência, seja ela qual for, é nos referindo a qualquer tipo de atos de violência, seja ela qual for, gente, tá? Então, nada justifica atos de violências. Deixando bem claro aqui, tá? Vai Corinthians, democracia e direito de voto, vai Corinthians, ganhar ou perder, mas sempre com democracia corintiana, tá? Domingo agora tem os Brabos, pelo Brasileiro Série A 225. Domingo também tem as Brabas, tá? Pela semifinal, jogando contra as jogadoras do São Paulo, em busca de uma vaga para a final aí, tá? Tudo indica que vai ser Corinthians e Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai jogar contra o Palmeiras, tá? Corinthians se enfrenta com o São Paulo e o Cruzeiro se enfrenta com o Palmeiras. Isso pelo campeonato
Brasileiro Série A 2025, tá? Então, clássico majestoso, Corinthians e São Paulo é outra história, tá? O Cruzeiro e o Palmeiras também é outra história, tá? Vai Corinthians, vai Corinthians. Então, gente, vamos nos manifestar, tá? Eu não sou de passar pano na cabeça de jogador, de presidente, de torcedor. Sou fiel torcedora do Corinthians também, tá? Fiel torcedora também do Brasil, enfim. Os jogos do Brasil também tá aí para começar, tá? Pelas eliminatórias. Vai Corinthians, vai Brasil, tá? Domingo estou aqui de volta novamente. Fiquem ligadinhos aí nas redes sociais do Timão. Por mais que as redes sociais do Timão não mostrem a realidade dos jogadores que estão ausentes, né? E por que estão ausentes, né? Vai Corinthians. E eles têm o direito deles de se manifestarem, tá? Democracia é o direito de voto. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia corintiana. O Corinthians é um time brasileiro, mais democrático do Brasil e do mundo inteiro, gente, tá? Foi através do Corinthians que começou a democracia corintiana no Brasil e no mundo, tá? Vai Corinthians, vai Corinthians. Assista esse meu vídeo se você quiser, tá? O YouTube recomenda, mas você também não é obrigado a assistir. Assista se quiser, tá? Não vou deixar restrição de idade, porque não tem por que eu deixar restrição de idade, tá? Agora, se fosse eu pelada, eu não sei o que, seria outra coisa, tá? Aí o YouTube deixa como restrição de idade, ou os criadores de YouTube também deixa, tá? Mas vale ressaltar, gente, que nada justifica atos de violência, tá? Seja ela contra as mulheres, contra as crianças, homens, enfim, tá? Idosos, no futebol, enfim, tá, gente? Até os próximos videolongos e até os próximos videoshorts. Tchau, tchau. Fiquem todos ótimos. E aqui estou chutando o balde, sim, com certeza, tá? O Dorival Júnior também tem que ver os erros dele e ficar bem esperto nessa questão aí, tá? Porque o Everton, José Hernandes e o Hugo Ferreira pode jogar muito bem aí no Corinthians, tá? E fala, precisamos de contratação. Vai contratar com qual dinheiro? Se for para contratar jogador e deixar ele no banco de reserva, não contrata, caramba. Não contrata, tá? E contrata jogadores de 18 a 29 anos, não de 30 para 31 e etc e tal, tá? Porque, ó, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians.